Confira o quadro de entrevista com o tema Como entender a mediunidade? Olá, amigos, para mais um programa Vida em Foco, onde nós temos a oportunidade de estudar e aprofundar o nosso conhecimento a respeito da doutrina espírita. E estamos aqui com o nosso amigo Daniel Dallagnol, nosso grande companheiro do movimento espírita, que está sempre na tribuna, né, Daniel? É verdade. E exercendo as suas funções profissionais junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná há bastante tempo. E é um prazer, então, recebê-lo. Da mesma forma, né? E você, então, vai nos falar um pouquinho sobre a mediunidade. Mediunidade. Quando a gente fala, né, em mediunidade, Daniel, a gente já lembra do Chico, né? É fato. Mas há tantos outros médiuns, né, no Brasil e fora do Brasil, porque a mediunidade, a rigor, ela se inicia nessa fase nova chamada Novo Espiritismo nos Estados Unidos, o que nos parece um paradoxo até, né? Uhum. E depois se transporta para a Europa de maneira geral, onde o codificador Allan Kardec, observando a fenomenologia, passa por ela a se interessar, e daí surge a doutrina espírita codificada num trabalho hercúleo pelo então professor Rivail. Mas a mediunidade, Aristeia, é um fenômeno presente desde que a humanidade se conhece como tal. Então, o mundo espiritual nunca deixou a humanidade órfã, sob o ponto de vista do relacionamento com o mundo espiritual. Então, por ser uma faculdade natural, e ela se encontra presente no homem, é natural que ela se apresente desde os primórdios da própria humanidade. E é esse fenômeno natural do qual nós falamos agora, e que significa muito sob o ponto de vista do relacionamento do ser humano com o mundo espiritual. Então, a faculdade mediúnica, ainda que Chico Xavier tenha tornado como que se fosse um sacerdócio pela expressiva quantidade de livros do mais alto teor moral e de conhecimento, mas há outros médiuns excepcionais que pontificaram junto à humanidade, e mais recentemente Divaldo Pereira Franco. Esse homem notável, um exemplo a ser seguido, um espírita de nomeada, reconhecido no mundo inteiro, laureado com os mais diversos prêmios, enfim. A mediunidade, ela se constitui efetivamente como alçada, alavanca para a prosperidade espiritual. E é interessante, Daniel, a gente lembrar ao telespectador que a questão da mediunidade ela está vinculada às revelações religiosas. Sem dúvida nenhuma. Muito embora há momentos em que o mundo espiritual, dado o interesse sobre certas questões, né, ele se manifesta, inclusive em momentos que a rigor nós poderíamos imaginar que não acontecesse, em guerras, né, nas revelações do campo científico, por exemplo, no campo da medicina, nos mais diversos campos, porque há espíritos que possuem interesses da mais diversa ordem, porque o mundo espiritual, quando se manifesta junto à humanidade, deseja transmitir à própria humanidade conhecimentos já no ponto em que a humanidade os tenha condições de absorver. Então, é exatamente essa associação do mundo espiritual com o esforço do mundo corporal, dos homens, de ciência ou não, para se apropriarem em certos momentos de determinados conhecimentos. Eu acho importante isso que você colocou, Daniel, a respeito do esforço. Sem dúvida nenhuma. Não existia essa dependência das revelações e do trabalho que nós devemos desenvolver. Esse é o ponto fundamental. Porque mediunidade, a sua base, o seu cerne, a sua estrutura é de ordem moral. Nenhum médium reencarna sem que a mediunidade lhe seja um aporte para o progresso moral. Então, como essas coisas andam juntas, né? O progresso e a questão moral, né? O conhecimento e a questão moral,
Muito embora uma não segue de imediato a outra situação, mas fundamentalmente, quando há revelações, é porque a própria humanidade ou determinados segmentos já estão em condições de se apropriarem daquelas informações. Portanto, o mundo espiritual vem em apoio à humanidade nesse sentido. E como se educa a mediunidade? Na visão que a doutrina espírita, né? Perfeitamente. Primeiro, nós precisamos entender efetivamente o que seja a faculdade mediúnica. Dissemos há pouco que ela é um instrumento de ordem moral. Não há, em hipótese alguma, a ideia de que a mediunidade não sirva para levar a criatura a um adiantamento moral. Como nós, sob todos os aspectos, precisamos nos educar, educar a mediunidade significa dizer que a criatura precisa se aperfeiçoar moralmente. Então, o progresso se deve dar neste campo moral. E a educação vem a par dessa questão, né? Então, educação moral nada mais é do que exatamente um médium educar-se para que a mediunidade lhe seja instrumento de aperfeiçoamento no campo moral. Quando nós, depois do intervalo, eu Sim. queria que você discorresse se a mediunidade pode tornar alguma pessoa desequilibrada Perfeitamente. ou perturbada moralmente. Ok. Já voltamos. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje, com o tema Como entender a mediunidade? Caros amigos, retornamos com o nosso programa Espírita, A Vida em Foco, e retomamos a pergunta, Daniel, a respeito da mediunidade. Se ela pode desencadear um desequilíbrio psicológico, psiquiátrico no seu portador. A indagação é muito oportuna e muito importante. Em momento algum, pelo fato de ser um instrumento de aperfeiçoamento moral naquele que é portador da faculdade mediúnica, pode levar a um desequilíbrio. É verdade que encontramos médiuns desequilibrados por conta do mau uso da faculdade mediúnica. É a mesma coisa que disséssemos assim, que entregue uma enxada ao agricultor e ele tomasse dessa ferramenta e ao invés de trabalhar o solo com a enxada, ele se servisse dela para agredir um outro semelhante. Ou seja, é o mau uso de uma ferramenta que está destinada a uma atividade e que é desviada dessa atividade. E não podemos confundir com obsessão, né? Absolutamente. Então, veja, o médium, aquele que é portador da faculdade mediúnica, se pelo mau uso ela se desequilibra, não é a mediunidade o veículo para levar ao desequilíbrio a criatura. Então é exatamente o contrário. Nós, sabedores de que a faculdade mediúnica é um equipamento, por assim dizer, de ordem moral, se descuidarmos dela, por óbvio, ela será instrumento de desequilíbrio, mas pela ação desequilibrada de quem a possui. Nunca ela, como faculdade, levará o seu portador a um processo de desequilíbrio. É por isso que você destacou tanto a questão da educação. Do Perfeitamente. estudo, da compreensão, né? O médium se educa a partir exatamente do entendimento do que seja a faculdade na sua intimidade, né? Porque essa faculdade, ela se derrama por todo o ser, ela se enraiza na sua fisiologia, né? Mas fundamentalmente a matriz e a raiz dela é de ordem espiritual. Portanto, a educação mediúnica é fundamental para que o médium haja com equilíbrio. E o equilíbrio, na verdade, está exatamente pautado por uma ação moral permanente da criatura. Lembramos de Martins Peralva, quando ele Perfeitamente. fala da mediunidade com Jesus Perfeitamente. e gratuita.
É um livro excepcional que recomendamos a todos que conheçam esta obra, como há tantas outras, né, que tratam da mediunidade. Mas, fundamentalmente, a base do exercício da mediunidade é a base moral, preconizada por Jesus. Então, a educação do médium se fundamenta positivamente no aspecto moral. O médium que pretenda ter uma faculdade equilibrada, ele precisa pautar a sua vida com equilíbrio e, fundamentalmente, mediante ações morais, né? Porque uma coisa vem ao encontro da outra, né? É natural que o estudo, particularmente, da doutrina espírita, no âmbito do livro dos médiuns, ajudará muito o médium no exercício equilibrado da faculdade. Mas é necessário que ele paute a sua vida sob o ponto de vista moral. Lembrando que a visão, Daniel, do Espiritismo é que o médium é só um intermediário. Perfeitamente. Né? Ele é o elemento exatamente que liga os dois mundos, o mundo corporal com o mundo espiritual. Por essa razão é que o médium se constitui no intermediário, é verdade, né? Mas fundamentalmente é ele que sintoniza com este mundo, fazendo a conexão, né, com o mundo corporal. E este é um elemento fundamental, porque se o médium ele se sintoniza, ele se liga e ele é um instrumento, o que decorre dessa questão é o fato de que existem esses dois mundos. Esses mundos se conectam, eles não estão separados. Quando um médium transmite pelos mecanismos próprios da faculdade mediúnica, seja pela psicofonia, pela psicografia, psicofonia é a mensagem falada dos espíritos, é natural que nós nos remetemos a um mundo que interage, que intercambia com o mundo corporal. E, fundamentalmente, para arrematar a ideia, disso decorre uma questão moral. Daniel, fazendo um link com o que você falou, nós lembramos que Kardec disse que, de certa forma, todos nós somos médiums. De fato, essa colocação de Kardec nos remete a ampliar exatamente a visão da mediunidade. Porque, às vezes, nós diminuímos, por assim dizer, ou estreitamos, né, a atuação do médium, que circunscrevemos apenas à sessão mediúnica, que dura 1h30, 2 horas na casa espírita. Mas quando o codificador nos remete a essa questão, nós ampliamos a questão da mediunidade. Porque quando ele diz que todos nós somos médiuns, portanto, nós nos constituímos em instrumentos do mundo moral, que é o mundo espiritual, nós ganhamos relevo sob o ponto de vista da mediunidade. Então, quando nós falamos de mediunidade, nós avançamos para a questão não só do âmbito da fenomenologia, mas fundamentalmente em sermos médiuns de uma proposta. E esta proposta, no âmbito da visão espírita, é de sermos médiuns do Cristo na Terra. Então, nós expandimos a questão da mediunidade para todas as criaturas. Porque se em caráter privado há alguns médiuns, muito embora contam-se em grande número, né, nós associamos a ideia de Jesus quando ele diz assim que se os meus discípulos se calarem, as pedras falarão. Numa notória referência de que os túmulos, à época de Jesus, eram de pedras e que os espíritos falariam em nome dele, né, ou em nome dos seus discípulos. Então, a mediunidade é isso, é essa beleza que a alma humana se conecta com o mundo espiritual, do qual nós nunca ficamos órfãos enquanto humanidade. Daniel, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Aristeia, se nós pudéssemos sintetizar esse assunto que é tão grande quanto o mar que cerca o continente no planeta, nós poderíamos dizer que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais belas possibilidades de nós mergulharmos, né, nesse extraordinário mundo espiritual, porque nós não deixamos de ser espíritos nunca. E os nossos irmãos espíritos desencarnados, quando vêm conversar com os médiuns,
É a própria humanidade que vem transmitir a sua essência, a sua mensagem da imortalidade para todos nós. Muito obrigada por você estar aqui conosco. E vamos continuar com a nossa programação, né, tão gostosa, De fato. que nos esclarece e nos coloca nessa ambiência de transcendência. É verdade. Fique conosco.